Meus irmãos, para a nossa meditação, abramos o livro sagrado em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 31. Eu vou ler os 8 primeiros versículos. Nós lemos o seguinte: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Eu meditei durante um bom tempo nesta passagem bíblica. Como os irmãos viram no texto, Moisés estava com 120 anos de idade. Já estava prestes a ser recolhido, como de fato foi. Não demorou muito, ele estava deixando o povo. Moisés, ele queria muito entrar na terra prometida. Os irmãos sabem disso. E quando chega perto, ele teve o privilégio de avistá-la, mas nela não entrou. Porque ele havia entristecido a Deus tempos atrás, e Deus disse que ele não entraria por aquele motivo. Mas, irmãos, eu fico me colocando no lugar de Moisés, ele que comandou aquele povo durante 40 anos, passando pelas mais diversas experiências. Certa vez ele quase foi apedrejado pelo povo. Povo sempre rebelde, revoltado, ingrato, murmurador. Mas Moisés sempre na condução, sempre como líder. E agora ele fala com o povo e particularmente com Josué, que foi o seu sucessor. Ele disse: já não posso sair e entrar. Depois que ele revelou a idade dele, já não posso.
já não estou em condições mais. Mas a obra terá sua continuidade. Ela não será interrompida. E meus irmãos, usando este texto como básico, eu quero pensar com os irmãos e compartilhar com os irmãos, dentro deste tema, a promessa da companhia de Deus. É isso que nós temos aqui. A promessa da companhia de Deus. Eu fiquei pensando muito nisto, por certo, por ser hoje, 31 de dezembro, e a obscuridade que há na nossa época, não somente aqui no Brasil, no planeta. E quando fiquei extraindo do texto para o meu coração esta promessa de acompanhar, de estar junto, de não abandonar, de não desistir do seu povo, o meu coração se alegrou. Eu quero que cada um de nós absorva o que Deus tem aqui para nós nestes momentos. Meus prezados irmãos, a promessa está de maneira muito clara aí no versículo 6. Vamos ler juntos? O versículo 6. Leiamos. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Uma coisa é ler, é ouvir mensagens a respeito. Outra coisa seria se Deus se apresentasse aqui visivelmente, porque nós cremos que Ele está. Nós não o vemos, mas Ele está presente. Mas se Ele se apresentasse visivelmente, para nos dizer isto, já imaginaram? Qual seria a nossa reação? Mas entendamos e recebamos esta palavra como, de fato, vindo dos lábios de Deus para nós. Esta promessa que Ele faz de não ficar longe, de não se distanciar, de não nos abandonar. A primeira coisa, meus prezados irmãos, para quem é a promessa? Eu preciso começar destacando isto. Para quem é a promessa? Bom, inicialmente, não é para o pastor João Wesley, não é para os senhores, não é para o povo brasileiro, não. A promessa é para os hebreus, é para os hebreus, é para aquele povo que estava lá no deserto. É importante a gente fazer esta distinção. Eu lendo isto aqui, eu estou vendo que Deus se dirigiu a Moisés, Moisés se dirigiu àquele povo. Eu não estava lá. Nós não somos hebreus neste sentido. Então a promessa foi para aquele povo. Um povo
que foi escolhido por Deus. Deus certa vez chegou a dizer que não escolheu aquele povo porque ele era o mais inteligente, porque ele era o mais importante, porque ele era destacado. Não, Deus disse claramente: olha, eu escolhi vocês pelo meu amor. Só foi pelo amor de Deus. Não havia nada que prestasse naquele povo. E o povo foi declarando isto ao longo dos anos. A natureza deles, as reações deles, mas foi escolhido. Quando aquele povo estava lá no Egito e foi escravo lá no Egito por cerca de 430 anos, Deus então, quando o prazo de Deus estava terminando, Deus disse a Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro e Deus o atraiu com o incêndio de uma pequena árvore, de uma sarça. Este é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, esta sarça aqui. Deus atraiu o povo com aquela sarça em chamas. Moisés deixa o rebanho, sobe lá no monte, e lá Deus disse a ele: eu vi a aflição do meu povo. Olha só, ele já chama os hebreus de seu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Meus prezados irmãos, quando nós começamos a ler, e eu gosto muito de ler sobre o povo hebreu, a gente vai tomando conhecimento da história, o que Deus fez, as maravilhas que Deus operou. Os irmãos sabem que naquela caminhada pelo deserto, aconteceram coisas inexplicáveis. Gente, a abertura do Mar Vermelho, para passar a pé enxuto. Aí eu não acredito. Bom, você tem o direito de não acreditar, é assim que diz a Bíblia, e a Bíblia é a verdade. Eu respeito quem não acredita, mas eu louvo a Deus por acreditar. Ali passou cerca de 2 milhões de pessoas, com a abertura do Mar Vermelho. O exército de Faraó logo veio. Quando passou a última pessoa, o exército então ali já, naquele grande corredor, as águas voltaram. E não sobrou um egípcio. Não sobrou nenhum. O povo presenciou isto. Veio a fome. Deus mandava alimento dos anjos, diz a Bíblia. O maná era alimento angelical. Deus mandou aquele alimento. Já imaginaram? Aquela multidão recebendo o alimento 6 dias por semana. Porque no 7º dia, Deus não mandava. Eles separavam o alimento do 6º dia para comer no 7º. Porque era dia do descanso. Eles sentiram vontade de comer carne. Já estavam fartos do maná. A gente se farta até das coisas de Deus. Lamentavelmente. Aí Deus mandou as codornizes. As codornizes para saciar a fome. Então isto durou 40 anos. O alimento diariamente. Durante o dia, aquele sol tão forte, maltratando. Deus mandou uma nuvem para fazer sombra para eles, durante a viagem. À noite, muito frio no deserto, os irmãos que têm conhecimento da história, sabem como é frio o deserto daquela região. Deus providenciou uma coluna de fogo, não somente para clarear, mas para aquecer. Olha os cuidados de Deus. Foi assim durante todo o tempo. Mas, prezados irmãos, agora naquela situação preocupante, Deus faz a promessa, como se Ele estivesse dizendo: eu vou recolher o meu servo Moisés. Vocês vão ficar sem Moisés, mas não ficarão sem mim. Já pensaram numa coisa dessa?
vocês ficarão sem o grande líder que os tirou do Egito, mas não ficarão sem mim, sem a minha presença. Eu continuarei. Ele fez promessa aos hebreus. Mas, glória a Deus por este mas. A promessa que foi feita a eles, ela se estende agora ao Israel de Deus. Paulo fala que os cristãos verdadeiros são olhados por Deus como verdadeiro Israel. Já pensaram uma coisa dessa? Deus separa um povo, daquele povo nasceu o Salvador, através da bendita Virgem Maria. O Deus Filho vem ao mundo e toma forma humana. Jesus, como homem, era israelita, era hebreu, era judeu. Agora, os que aceitam a Jesus como Salvador, se tornam o verdadeiro Israel. É isso que eu quero que os irmãos entendam e aceitem. Se a mensagem no início foi para aquele povo, agora esta mensagem é transferida para nós, de maneira muito mais patente. Irmãos, quando Paulo nos chama de o verdadeiro Israel de Deus, ele está nos colocando numa posição superior àquele Israel de sangue, de nação, de território. Porque nós somos os filhos do Deus Altíssimo através daquele que veio na nação israelita, o Senhor Jesus Cristo. Deus me olha como um israelita. Deus olha cada cristão, cada cristã, como o verdadeiro Israel dele. E se ele prometeu continuar com eles lá, agora eu tomo para mim, nós tomamos para nós, que a promessa está em vigor hoje. Eu não tenho dúvida quanto a isto. Eu não estou achando, não estou supondo, eu estou tirando das Escrituras do Novo Testamento, porque hoje somos o povo de Deus. Assim como aquele povo estava naquela viagem rumo a uma terra prometida, lá, aqui neste planeta Terra, o verdadeiro Israel está numa viagem rumo a uma terra prometida celestial. Estão vendo as semelhanças para que entendamos? Eles estiveram viajando, nós estamos viajando. Eles estavam ansiosos pela chegada à terra prometida, que até hoje é dele, com todas essas brigas, essas confusões lá, é deles esta terra. Nós estamos indo para o lugar que Jesus Cristo foi preparar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele já foi. O lugar dos verdadeiros cristãos está preparado pelo Senhor nosso Deus. A promessa é para nós. A Bíblia diz assim, carta de Pedro: vós sois raça eleita. Os cristãos, os redimidos, Ele em Cristo nos escolheu. Eu vou dizer uma coisa aqui que me enche o coração. A melhor coisa que existe é ser filho de Deus, é ser filha de Deus. Alguém poderia dizer assim: mas todos nós somos. Não somos. Toda a raça humana, todos são criaturas de Deus. Deus é o Criador de todas as pessoas. Mas Ele é Pai de quem aceita Jesus Cristo como Salvador. Não sou eu quem diz isto, é a Bíblia.
A Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito. Aí vem o apóstolo Paulo nos esclarecer que aqueles que aceitam a Jesus, Deus os recebe por adoção. Somos filhos por adoção, somos filhos adotivos. Então, num sentido, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. Se Ele é o Filho unigênito e Deus nos inclui na sua família como adotivos, então Jesus é o nosso irmão mais velho. Isso está nas páginas sagradas. Aqueles que têm certeza desta paternidade de Deus, são seus filhos queridos, e tratados assim pelo Senhor nosso Deus. Meus prezados, Davi, servo de Deus do passado, segundo grande rei de Israel, reinou durante 40 anos. Jesus, como homem, veio da descendência de Davi. Davi, quando foi separado para assumir o trono como rei, eu acho impressionante estas palavras, quando ele disse a Deus: quem sou eu, Senhor Deus? Me trataste como se eu fosse homem ilustre. Olha bem, ele dizendo a Deus: me trataste como se eu fosse homem ilustre. Irmãos, eu fico pensando no meu passado, de onde eu vim, o buraco onde eu nasci, a roça, as dificuldades, os trabalhos. Para Deus me acompanhar, para Deus manifestar misericórdia à minha vida, eu fico perguntando o que o Senhor viu em mim. Eu sou um merecedor do inferno. É o que a raça humana merece. Somos merecedores do inferno, pela nossa rebeldia, nossa mente suja, nosso procedimento impuro. Mas Ele teve piedade, Ele teve carinho, Ele teve paciência. E em Cristo Jesus, Ele salva. Ele salva. Portanto, meus prezados, a promessa é para os cristãos de hoje, os cristãos do século 21. Esta promessa da sua companhia maravilhosa. Mas eu tenho uma segunda coisa. A época que ele fez a promessa, a época da promessa, eu gosto de ver esses detalhes. E agora vai falar muito conosco. Prezados, ele fez a promessa no período da viagem, que nós acabamos de lembrar. Ele fez a promessa numa época de transição. Estava saindo Moisés e entrando Josué. Ele fez a promessa. Ele fez a promessa numa época de tensão, de nervosismo, de medo. Eu vejo tudo isto aqui porque é o que acontece conosco ao longo da nossa história. Está saindo alguém que foi bem sucedido. Moisés foi um autêntico representante de Deus. Agora ele diz: está chegando o fim. Outro assumirá o meu lugar. Eu creio que, como é comum hoje, com certeza aconteceu naquela época, aquela instabilidade, aquele receio. O que será de nós? Como seremos conduzidos? Agora que estamos num momento bem delicado, nós que já passamos por tantas lutas, agora que estamos perto da terra prometida, vamos ficar nesta situação.
Agora, vamos trazer para hoje as notícias do mundo. Eu procuro acompanhar aí pelos noticiários o que está acontecendo. Mas eu confesso para os irmãos, eu comentei isso com a Cleide há poucos dias, eu às vezes saio diante daquele noticiário com o coração apertado, vendo os quadros que nós estamos tendo conhecimento, o que está acontecendo, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo desprezadas, desrespeitadas. O ser humano virou agora um povo desrespeitador, sujo, imoral em todos os sentidos. Uma depravação que os dicionários não têm mais vocábulos que possam expressar. A sujeira, a lama. Isso por toda parte. Trazendo para nós aqui, neste nosso querido Brasil, o que virou tudo isto? O que eles estão dizendo do ano de 2016? As perspectivas, os entendidos dizem que vai piorar e piorar muitas vezes. Agora, neste contexto de hoje, eu estou recebendo a promessa para mim. Estão vendo? É algo que precisa nos tranquilizar. Não acredito nele, não acredito nela, não acredito no outro, não acredito em quem entrar. Não tem, a solução não está ao alcance do homem. Não está. A este ponto que chegamos. Não está. E tudo isso está nos mostrando que o afunilamento está chegando ao fim, para que as coisas terminem mesmo. A palavra de Deus diz que haverá novos céus e nova terra. Tudo está nos conduzindo para isto. Mas pastor, quando será? Eu não sei. Não sei se vai ser agora em 2016 ou quanto tempo ainda nos resta. Não sabemos, mas está próximo. Próximo. Muito mais perto do que na passagem do ano passado. Muito mais perto. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Os cristãos são peregrinos, são forasteiros aqui. A Bíblia diz que nós aspiramos por uma outra pátria. Esta já está totalmente desacreditada. Não é por causa de fulano ou fulana, é por causa do pecado. Vamos centralizar nossa atenção nisto. O problema não está neste nome ou naquele nome. O problema se chama pecado. Essas pessoas absorveram tanto pecado que estão sujando a tudo e a todos. A culpa é o pecado. É o pecado, é dando lugar a Satanás. Agora, eu fico pensando dentro deste contexto aqui da época, como aquela a nossa, Deus dizendo que Ele vai continuar conosco. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele vai continuar. A promessa está sendo enfatizada. Não sei como será o próximo ano. Os noticiários, as perspectivas não são boas, nada bom. Mas atentem para isto. Vamos ilustrar desta maneira. Um câncer, temos a doutora Raquel aqui, que poderia nos dar aula agora de saúde. Um câncer não é assustador? E tantas outras enfermidades assustadoras, amedrontadoras.
abalam as pessoas. Estávamos conversando agora à tarde, no final dessa tarde aí, com uma pessoa que está com câncer. Mas, irmãos, qualquer de nós está sujeito, qualquer um de nós, a qualquer enfermidade, a qualquer crise, a qualquer tempestade, qualquer de nós está sujeito. Mas eu não tenho, e Deus sabe que eu tenho conversado com Ele sobre isso. Eu não tenho medo de como vou terminar a minha vida aqui. Não tenho, Deus sabe que eu não tenho medo. Se eu vou terminar num acidente automobilístico, se eu vou terminar aí com uma doença terrível que venha corroer o meu corpo, eu não tenho medo. O meu receio é de enfraquecer na fé. Notaram a diferença? Porque venha o que vier, se eu estiver firmado na promessa dEle, eu conseguirei passar. Eu conseguirei passar. Eu gosto de ver crentes saudáveis, mas eu gosto mais ainda de ver crentes enfermos e dando testemunho da sua fé. Os saudáveis me dão alegria. Os saudáveis espiritualmente me edificam. É diferente. Robustecem a minha fé com esses procedimentos. Quando a gente vê uma pessoa se contorcendo de dor e louvando a Deus. Observem bem como é grande a diferença. Citamos o que aconteceu, citamos hoje à tarde, o que aconteceu com Jó. Irmãos, com exceção de Jesus, ninguém sofreu mais do que Jó aqui neste mundo. Perdeu todos os seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens materiais, perdeu todos os seus amigos, perdeu completamente a sua saúde. Jó cheirava mal. Diz a palavra que a esposa não aguentava nem o hálito dele. Emagreceu, que a Bíblia diz que ele só, numa força de expressão, a Bíblia diz que ele só tinha a pele dos seus dentes. Câncer em todo o corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, tumores malignos. Quando a esposa falou, Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre, Jó. Ele disse, tu falas como uma doida qualquer. Esta foi a palavra dele para a esposa. Tu falas como uma doida qualquer. Você não está boa do juízo. Ainda que ele me mate, eu continuo com ele. Caríssimos, a promessa foi feita numa hora difícil. Mas a promessa está sendo feita hoje numa hora difícil. Para nós, para o povo brasileiro em particular. A promessa está sendo feita numa hora difícil. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava fazendo aquela viagem para Roma, como preso. Mais de 200 pessoas naquele navio. E já fazia muitos dias que não viam estrelas, não viam nada de claridade. E haviam perdido a esperança. A tempestade, o mar revolto. E em meio a tudo aquilo, o Senhor Jesus Cristo apareceu para Paulo. E disse, Paulo, não temas. Não temas. Imaginem bem. Estava reanimando Paulo, estava renovando a sua esperança, a sua força. É disso que nós estamos precisando, de renovação de forças, de ânimo renovado. Mas eu quero terminar, prezados irmãos, dizendo, ou perguntando,
o que Deus requer de cada pessoa que recebe esta promessa. A promessa da sua companhia, da continuidade da sua presença, o que Ele requer de mim, o que Ele requer de cada um aqui. Quando Ele fala, sede fortes, corajosos, não temais, não vos atemorizeis. Eu resumo tudo isto, dizendo que Deus requer de nós verdadeira fé nele, fé inabalável. Ele requer renovação de forças. Ele requer visão fixa no invisível, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele requer obediência. Estão vendo? Eu tento enxergar isto aqui na passagem. Ele apresentou estas coisas àquele povo, e hoje não é diferente. Ele está apresentando também a nós. É um insulto a Deus, a incredulidade. O nosso cambalear na fé insulta a Deus. A nossa incredulidade, meus prezados irmãos, está dizendo que Ele é impotente, Ele é incapaz. Eu tenho pedido muito a Deus que me dê fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não tem jeito da gente se fortalecer na fé sem Bíblia. Esse é um dos milagres que a Bíblia faz. Vai lendo, vai meditando, o seu coração vai se enchendo de fé, vai confiando mais no Senhor. Ainda que haja perdas de emprego, perda de dinheiro, perda de familiar, perda de prestígio, perdas de oportunidades, perdas de privilégios, mas que não percamos a fé, não percamos o sentimento de obediência, de submissão a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 23, o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Será que essa tem sido, meus irmãos, a nossa posição? Quando ele diz, sede fortes, corajosos, força e coragem para enfrentar as tempestades, força e coragem para viver neste mundo traiçoeiro, perverso, força e coragem para viver as dificuldades da família, as dificuldades na vida conjugal, força e coragem para enfrentar as decepções no ambiente religioso. Em todo lugar há, aqui dentro há. Força e coragem, destemor, para darmos prosseguimento, para que o Senhor possa estar dizendo, eu estou aprovando a sua atitude. Almejemos esta aprovação dEle. Às vezes a gente fica atrás de aprovações humanas. Busquemos, Senhor, eu quero a tua aprovação. Prezados, assim como aquele povo foi conduzido por Deus até o seu destino, nós também seremos. Pode vir o que for, que Deus nos dê resistência, condições, suporte, para sairmos em Cristo mais do que vencedores. Não deixe que a enfermidade amedronte você. Não deixe que as crises amedrontem você. Podem traz uma certa preocupação, sim, mas que não haja desconfiança
da fidelidade do Senhor Deus. Que não pequemos com a nossa incredulidade, porque na hora certa Ele envia a solução. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Que saibamos esperar dEle. Amém.